Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje, começando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e trabalhando isso logo no início do ano. O convite foi muito bem aceito por mim, porque eu entendo que a partir do momento que a gente recebe esse convite, por algum motivo a gente não recebe um convite para fazer um estudo desse à toa. Tinha um motivo. E esse meu estudo de hoje, ele é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 3 e 4. O Delano fez na semana passada o item 1 e 2, ou seja, o comecinho do comecinho foi semana passada. E estamos trabalhando as 3 revelações que nós conhecemos. Primeira revelação, Moisés, a segunda, o Cristo, e a terceira, o Espiritismo. E eu vou fazer, acho que bem que igual todo mundo faz, eu vou ler o texto que corresponde aí ao Evangelho segundo o Espiritismo, é um texto muito pequeno. Eu sempre acho que quando a pessoa lê muito, ele acaba que o estudo fica um pouco enfadonho, mas vocês vão perceber que na própria leitura já esclarece muita coisa para a gente. E a partir depois, na hora do comentário, muitas coisas que estavam ali entre linhas vão ser faladas. Fica aberto aqui para perguntas, se porventura eu não tiver condição de responder alguma pergunta, tenho certeza que alguém da casa vai me ajudar. Caso a gente não consiga, tenho certeza que a espiritualidade vai entrar e vai nos auxiliar. Então, podem ficar à vontade aí. Então, vamos à leitura. Hoje, dia 9 de janeiro de 2024, e o texto é sobre o Cristo. Não vamos fazer a leitura sobre um Cristo qualquer, como se fosse ali do universo. Nós vamos trabalhar aqui o Cristo. É diferente, tá, gente? Um Cristo e o Cristo. E a gente vai perceber agora. Item 3. Jesus não veio destruir a lei. Era imaginado na época que ele estava destruindo as leis de Moisés. Então, por isso que a primeira frase da que nós vamos fazer a leitura é já explicando que Jesus não veio destruir a lei. Lei de quem? A lei de Moisés, as leis dos reis e as leis dos profetas. Não é isso que Jesus veio fazer. Então, vamos começar. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la. Isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente. Não falou aqui que modificou radicalmente, não. Modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a uma única prescrição. Qual que foi a prescrição? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí está a lei toda e os profetas. Então, eu achei melhor a gente ir lendo por partes e comentando. Por quê? Eu acho que na hora que a gente vai entender, né, como se fosse uma leitura, agora mesmo eu estava conversando com uma amiga, e ela falou, como que eu vou ter ânimo para começar um livro? Tem que começar por escolher um. E quando começar a leitura, imaginar, estou lendo o primeiro capítulo, e mais afinado ainda, eu vou começar a entender o primeiro parágrafo. Então, é o que a gente vai fazer agora, entender o primeiro parágrafo do que foi lido. Bom, Jesus pegou a lei de Moisés, fez um entendimento dela e fez um trabalho. E ele decidiu, e falou assim, olha, Moisés estava certo, ele precisava de ter também as leis morais. Aquele povo estava com uma desarmonia, e precisava-se que chegasse a um ponto de ser preparado para que viesse a segunda revelação, que é o Cristo. E como que Moisés ia fazer isso? Delano já me falou, não era linha dura, ele era enérgico. Tá?
Então, porque eu sempre falo assim, nossa, Moisés era muito linha dura. Não era, ele tinha que fazer valer aquelas leis morais. O pessoal estava jogando assim, pesado, ficando com a esposa do outro, roubando gado, e estava aprontando tudo o que queria e o que não queria. E Moisés, ele precisava de conduzir, libertar aquele povo hebreu, tirar daquela amarração. Aquela amarração não era só uma amarração escrava, de físico escravo. Eles tinham uma amarração espiritual muito complicada e era necessário que Moisés desse essa base espiritual para eles, e ele fez isso ao longo de 40 anos. Um dia desse, eu estava fazendo uns pequenos cálculos. Em 40 anos, Moisés daria a volta no mundo facinho, com todos os idosos. Ele também era idoso, porque ele começou a caminhar muito. A missão, ele já recebeu ele bastante. Moisés já estava bastante idoso, mas ele precisava desse tempo para criar essa base moral nesse povo, porque iria vir o Cristo, e esse que iria vir, ele precisava que fosse esse pessoal já entendendo um pouco mais do que seria essa proposta da segunda revelação. E esse povo hebreu que nós estamos conversando aí, eles eram politeístas. Politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Tinha Deus de todo jeito. Deus do sol, Deus da lua, Deus da fertilidade, aí ia Deus de todo jeito. E Moisés falou, olha, é um Deus único, é um Deus de amor, é a ele que nós vamos seguir. Então, esse foi o caminho, esse foi o alicerce de uma grande edificação. Nossa Constituição, gente, é a segunda maior Constituição do mundo, depois da Índia, só a do Brasil. Nós temos 250 artigos. Olha, você vê que interessante, Jesus Cristo com vamos chamar ele de artigo, com um artigo, ele deixou um recado fantástico. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí está todas as leis e as leis do profeta. Imagina, se a gente cumprir essa lei, a gente precisa de ter outras leis? Não precisaria. Vocês sabiam que aqui no Brasil já teve a lei da melancia? Porque na época nós tínhamos um grande problema com a produção de melancia, que acreditava-se que ela passava uma praga. Então era proibido produzir melancia e comer melancia. Ou seja, em uma determinada época, por algum motivo, faz ali uma lei. Vocês sabiam que no Brasil já teve a lei da corrida do cavalo? Só podia correr corrida de cavalo no domingo? Também por aquele motivo que era daquele, possivelmente eles estavam fazendo corrida de cavalo de qualquer jeito, precisava de ordenar, de criar isso aqui no Brasil. E isso foi o que aconteceu com Moisés. Ele precisava de deixar claro ali alguns ensinamentos, porque seriam necessários para 1.200 anos, mais ou menos isso, que chegaria aí a segunda revelação. Vamos continuar na leitura agora do texto. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, ou jota, ou vírgula, ou pontinho. Tudo, o céu e a terra não passarão. E é muito interessante quando a gente lê aqui, a gente já fica assim, mas como? Tem uma perspectiva de passar? Então vamos continuar a leitura para a gente entender essa parte aí. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral. Isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. Então vamos entender esse parágrafo. A proposta aqui é o seguinte, não tem, Jesus, ele tem a proposta, ele não é que ele tinha, não, tá, gente? Ele tem a proposta universalista, não para um único povo hebreu, para um único povo do Egito, para um único povo aqui de Belo Horizonte. Não era essa a proposta, não. As palavras, os ensinamentos de Jesus é universalista, é para atender a todo mundo. E na última frase ele fala, são objetos da mesma solicitude, são objetos de igual dedicação de Deus. Então Deus tem por cada um de nós a mesma dedicação.
Ele não vai ter dedicação por mim porque eu moro na região sudeste, ou porque eu tenho um determinado cargo social aqui, que ele é talvez um pouco difícil. Não é assim que funciona. Deus tem uma dedicação igual. Então, o que é a proposta que tem aqui? É uma lei de igualdade. E eu fico aqui até meio que conjecturando, se Jesus chegasse hoje, será que nós iríamos entender essa lei de igualdade? Ou será que nós estaríamos como estava há 2000 anos, as pessoas querendo realmente que tudo fosse muito bom, mas que fosse muito bom para ele? Não para todos, porque aquela ideia de se eu tenho algo mais, eu sou melhor. E aí já ia por terra. Então, o processo do estudo, o processo dos ensinamentos de Jesus, ele foi para isso, para nos alertar que é bom para mim, é bom para o outro, é bom para nós. Imagina uma mãe, ela está super bem, super tranquila, mas o filho está ruim. O filho está envolvido, por exemplo, em drogas. A gente vai entender que essa mãe está bem? Não, ela não vai estar bem. Então, vamos estar todos bem quando estivermos aí todos envolvidos com essa energia maravilhosa. Lembrando aí que Espírito puro é Jesus. E a gente, quando estuda e fala a busca da perfeição, a gente está buscando. Mas, para isso, a gente tem que passar por algumas ordens. A gente vive hoje a terceira ordem nas classificações de pureza do Espírito. A gente está na terceira ordem. Aí fala assim, não, tá bom, para chegar na primeira ordem, que é Espírito puro. Só que essa terceira ordem, ela tem classificação. A gente deve estar aí, vou ser otimista, entre a sétima e a oitava, a gente está começando o ano, é bom da gente ser otimista. Então, a gente está aí, ainda muito imperfeito. E por isso a gente está buscando o Cristo. E vou aqui ainda, antes de continuar a leitura, lembrar o seguinte. Essa história de falar que Jesus nasceu para nos morrer, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, é minimizar demais o feito. Porque ele fez só isso, ele morreu na cruz para nos salvar. Gente, eu acho que a frase melhor seria: ele nasceu para nos ensinar, ele nasceu para nos orientar, ele viveu para poder mostrar para a gente como que é que o bom caminho acontece. Aí, se nós temos essa, às vezes, desvirtuando, lembrar, ele já esteve aqui, ele já passou por esse caminho, ele é o nosso guia. Esse que nós estamos estudando, que é o Cristo, ele tem muito a ensinar. Então, só para a gente deixar aí que a proposta é universalista, ela não é para um povo. E essa proposta é para todos nós. Vamos continuar. O item 4. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista. Então ele foi também, como um pai tem que ser, um legislador moralista, tá? Então Jesus não foi um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra, porque ele não só usou a palavra, como ele usou os atos, as obras, os ensinamentos, as propostas, os testemunhos. Então, não foi só simplesmente um legislador moralista. Acho que é até legal, porque essa de pegar a Bíblia e vou ler de ponta a ponta e vou para o céu, melhor pensar que ainda vai faltar um caminho. É legal de ler e estudar, e depois que estudar de novo. E quando eu recebi o convite de fazer esse estudo, especificamente esse estudo de hoje, eu falei, gente, o que eu posso trazer de novidade? O que no meu estudo eu poderia trazer de curioso ou de muita novidade? Sabe o que eu entendo hoje? Acho que depois de alguns dias pensando sobre esse assunto, todos os dias vai ter novidade. Todos os dias nós vamos levantar diferentes. Todos os dias nós vamos nadar em outras águas. E nosso pensamento vai ser diferente, ele vai ser vivido diferente. Eu posso ler a mesma mensagem hoje que eu li ontem, eu percebo coisas diferentes. O meu grupo de culto no lar está praticamente todo composto aqui hoje, desse momento nosso aqui encarnado, e o meu grupo do culto no lar sabe muito bem que a gente fala exatamente a mesma coisa. A gente pode ler a mesma mensagem, a gente consegue perceber, extrair um quê a mais
um benefício a mais, um acalento a mais, uma doçura a mais. Por esse motivo, está valendo. Está valendo frequentar uma casa espírita, se é aqui que a gente se sente confortável. Está valendo ir para uma igreja católica, sei lá, que eu sinto à vontade. Está valendo para ir num culto evangélico. O que eu tenho que perceber é se a verdade está naquele lugar. E a partir desse momento, a gente vai frequentar. Porque também se a gente duvidar o tempo todo, é melhor não ir. É o mais certo é não ir. Então, vou voltar à leitura. Mas o papel de Jesus não foi o de simples legislador, moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhes anunciaram o advento. Advento é a chegada. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina, missão de Deus. Jesus Cristo não criou simplesmente, eu vou lá, eu vou administrar aquele orbe é esse globo terrestre, para ficar, eu acho que até para enriquecer o nosso vocabulário, em vez da gente colocar aqui o nosso globo terrestre, a gente coloca o orbe, porque a gente vai dar um toque um pouco mais espiritual nisso aí. E Jesus, ele veio com essa incumbência, acrescentando os ensinamentos que Moisés, e Moisés já estava recebendo também de alguns outros profetas. Então, por que foi escolhido naquele local para vir Jesus? Por que foi escolhido naquele local para vir Moisés? Essa pergunta ela é muito latente, ela é muito interessante. Primeiro, porque tinha que ter um local. Ia começar de alguma forma. Nós sabemos que na África foi encontrado o primeiro Homo sapiens. Então, de repente, naquela região ali era um bom lugar para se começar uma obra. E aquele povo estava em uma energia muito dissociada, muito conturbada. Era preciso dar uma organizada. Como nós precisamos nos organizar? Como que a gente começaria a nossa organização? É assim mesmo, é nos organizando, é projetando para dentro da gente onde está meu sofrimento. Por que eu estou sofrendo? Eu estou achando que a sociedade não está gostando de mim. Beleza. Por quê? Aí a gente vai fazendo uma introspectiva e vamos colocar um pouquinho dessa energia de Jesus para dentro, porque se a gente estiver bem, o princípio do avião, né? Depois que eu me protejo com o ar, é o que eu vou colocar para o meu amigo. Eu não tenho como socorrer ele se eu não estou socorrido. E esse princípio ele é muito interessante, porque aí eu vou trabalhando minhas energias e a partir do momento que ela está solidificada, eu falo, meu Deus, para que eu estou tão preocupada, tão absurdamente preocupada, por exemplo, com a guerra no Oriente Médio, sendo que eu estou vivendo uma guerra dentro da minha casa? E aí a gente já, não é que deixa de ter importância a faixa de Gaza em guerra, não é que deixa de ter importância, mas é legal da gente já começar a desestruturar essa guerra que a gente está vivendo, pertinho da gente. Então tá. Só fazendo um resumo desse aqui, a missão de Jesus era divina, era uma lei universalista, é a lei do amor, ele é um espírito puro, é um espírito que se propõe a nos ajudar, que propõe a nos ensinar. E a gente acha de verdade que Jesus precisava vir encarnado? Não precisava, não. Mas para aquele momento, era como se a gente tivesse assim, sabe aquele apitar do juiz? Se o juiz, a gente vai pensando assim, o jogo transcorre de boas. Mas se o juiz não apitar, a gente parece que a gente não começa o jogo. E aí foi isso que aconteceu. Foi esse start que precisou ele vir de uma forma encarnada para que a gente entendesse como que seria as obras, como que seria a atuação. Bom, vamos continuar no texto. Já falei que essa história de leitura ela é complicada, eu sei. Deve estar aí todo mundo tipo assim, nossa, olha. Mas a leitura ela é necessária porque as palavras daqui elas vão servir para a gente entender os comentários. Bom, ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, mas também, tá, gente? Nossa vida aqui na terra é importante. Se a gente simplesmente, não, tá muito difícil, eu vou deixar para a próxima encarnação, quando eu vier, eu vou fazer direitinho. Não, já errou.
Olha, eu estou pensando aqui que eu acho que lá no plano espiritual eu vou receber algumas orientações, eu vou fazer tudo direitinho, mas por hora tá tudo ruim, não vou começar nada. Não, também. É aqui que é o nosso começo, é aqui que a gente tem que dar o nosso pontapé inicial. Não é para ficar esperando a gente fazer isso lá, é agora, é aqui que é o canal. Ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Vier ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de se pressentirem esses meios nas marchas das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Então, Deus não vai me subjugar, não vai me balançar. Jesus não vai fazer isso também. Ele vai me dar a oportunidade da escolha, chama livre-arbítrio. Ele vai falar assim, Darlene, você pode escolher. Só lembrando que da sua escolha vem responsabilidade. A gente esquece dessa palavra. A gente sempre fala livre-arbítrio, eu tenho direito à escolha. Fica super gostoso a gente pensar em escolhas. Mas de toda escolha é para a gente lembrar. Virão aí também consequências ou virão também uma série de coisas importantes, que essas coisas importantes seriam o quê? Para o nosso benefício. Bom, entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio, o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser aprendido, compreendido, o sentido oculto de algumas palavras se fazia necessário que as novas ideias e os novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Aqui está falando que Jesus falou de tudo em termos mais ou menos implícitos. Ele falou em parábolas. Mas por que ele não fez um jogo assim aberto e já não falou logo na lata e já resolveu? Porque muitos, se não a grande maioria, não iria entender o que ele estava falando. E ele não estava falando só temporal, para aquele momento ele está falando para todos os tempos, para todos os povos. E como que a gente iria entender isso? Como que a gente entende hoje? É esse desenvolvimento que é o grande lance, que é o meu estudo de hoje. Falar novidade, falar alguma coisa de novidade do Cristo, é cada vez que a gente desvenda, revela, por isso é a segunda revelação, cada vez que a gente revela alguma coisa mais, desvenda alguma coisa para o nosso coração, a gente compreende um pouco mais. Será que eu de verdade preciso brigar tanto? Será de verdade que eu preciso viver nesse atrito eterno que eu vivo? Será que eu preciso de ter essa ordem de desarmonia que eu tenho, muitas vezes comigo mesmo? A gente olha, às vezes, e fala assim, nossa senhora, nem eu estou dando conta de mim. Isso é muito comum, porque quando a gente conversa com a gente mesmo, a gente fala assim, nó, pegou pesado, hein? Para que tudo isso? Então, para que tudo isso? É essa a proposta. Aí ele falou em uma palavra que eu estou na linha de um dos mais velhos aqui, alcançou um grau de madureza. Gente, em 1940, lançou aqui no Brasil a palavra madureza, curso de madureza, que era o seguinte, era como se tivesse um cursinho para dar uma equalizada nas informações para que a pessoa seguisse para o segundo tempo, que era o ensino médio. Aí, por todas as questões políticas, didáticas, em 1961, lançou aí a proposta do EJA. Madureza, EJA, novidade? Não, Jesus já praticava essa madureza, porque ele esperava o que? A nossa maturidade. Ele sabia que a gente não poderia dar mais um passo para frente se nós não entendêssemos um pouquinho do que já tinha passado. Ele estava esperando que a gente fizesse esse curso de madureza. E esse momento que eu falei, que nós estamos aí na terceira ordem, talvez na sétima, oitava, a Delane deve me corrigir depois, em qual a classe que nós estamos, ou cada um está em uma classe, é possível que a gente precise de fazer esse curso de madureza, precise de fazer esse EJA,
para a gente dar meio que uma entendida de tudo primeiro, um pouquinho mais, do que avançar atropelando um tanto, avançando sem compreensão. Vou contar para vocês um caso muito interessante. Sou formada em matemática, eu estava dando aula uma vez para um aluno de engenharia, ele precisava de entender os cálculos iniciais do curso. Tranquilo? Ele falou assim, Darlene, eu só não entendi até hoje que hora que essa letra entrou. A letra era o X. Ele estava preparando, ele estava no primeiro período de engenharia. Se ele não entendeu onde é que estava o X, que X é esse, que letra era essa, que Y era aquele, que T é... Ou seja, lá para trás, estaria cada vez mais longe para ele. Era preciso que ele fizesse um grau de maturidade muito grande para ele entender lá o curso dele de engenharia. Aí, nessa hora, a gente propõe, olha, peraí, vamos fazer diferente. Vamos amadurecer um pouco mais a base para depois a gente caminhar. E muitas vezes a gente tem que fazer isso, dar uma refrescada nas ideias e perceber como que a gente vai fazer. Então, a gente falou aí no Cristo, mas como que eu vou conversar com Cristo? Acho que uma ideia legal que a gente tem para conversar com Cristo é oração. Acho não, para falar a verdade, bem verdade, a melhor forma que a gente tem para conversar com Cristo é oração. Aquela hora que a gente está ali tranquilo e que está os nossos pensamentos ali envolvidos em uma energia e a gente vai conversar com o nosso Cristo e falar, olha aqui, a Adriana é minha amiga de culto no lar e ela faz a oração dela assim, bem do jeito dela. Eu acho uma proposta bem legal essa oração que a gente faz com Deus, com Jesus. É uma proposta assim, bem íntima. Então, quando a gente se sentir, por algum motivo, desordenado, sei lá, desclassificado de alguma forma moralmente, ou com o sentimento de que está tudo caindo, tudo ruim, fazer uma oração. Aí, eu vou contar um casinho. Ninguém saiu de casa para escutar meu casinho, mas eu vou contar um casinho de oração que aconteceu comigo na semana do Natal para o Ano Novo. Foi uma cena que ela não para de aparecer na minha cabeça, porque foi um momento de oração que foi super oração, gente, foi super válido. Meu pai mora no interior, uma vez por semana eu vou na casa dele e eu pego a 381. Pela semana, entre meio de Natal para o Ano Novo, a BR-381 estava lotada. Quando eu saí, eu já tinha olhado no GPS, já sabia que o trânsito ia gastar aí 1h30 para percorrer 30 quilômetros, já estava super tranquila que esse tempo era o meu. Antes de sair da roça, eu coloquei um estudo do Heraldo Dutra Dias, não vou esquecer desse dia. Coloquei, eu podia vir ouvir uma música, mas eu resolvi ouvir esse estudo dele. E vim ali tranquilamente pela estrada de terra, peguei a BR, e eu estava assim, um movimento, não estava tão lento, mas não era o ideal de BR. E eu vendo pelo retrovisor um carro que tinha duas bicicletas grandes de adulto. E ele vinha parecendo uma serpente do Éden. Ele queria cortar para cá, não dava, ele queria cortar para lá, não dava. E ele foi fazendo aquilo e eu pensando, tomara que ele ajeite antes de chegar perto de mim. Porque nesse acostamento, quando tem muito carro, muito movimento, tem muitos ambulantes. Então a gente praticamente não tem acostamento, não tem como fugir. E esse carro com as duas bicicletas, e ele tentou de todo jeito, eu queria que ele passasse, e eu não tinha como sair. Ele passou a si mesmo, na outra pista, que vinha uma carreta, e que a carreta foi lá para o acostamento, que ela tinha espaço para mim. Eu pensei na hora, não, graças a Deus. Aí eu fiz a minha oração. Sabe, visto, a gente podia ver se achar algum jeito de tomar conta desse moço, proteger ele, porque isso não vai dar bom, vai dar ruim, e vai dar ruim para muita gente. Ajuda ele a entender que está errado. Eu fui naquela, eu não sei se eu estava intuída, se eu estava por conta do estudo do Heraldo Dutra Dias, ou se é porque é assim mesmo que funciona. O fato é que eu pedi muito que, de alguma forma, ele parasse de fazer o que ele estava fazendo. E logo de imediato, o trânsito começou a ficar mais lento. Eu pensei assim, deve ter uma carreta logo aí na frente. Sabe o que aconteceu, gente? Ele estava, logo depois da curva, debaixo com bicicleta, com carro e tudo, debaixo de um caminhão-tanque.
pelo movimento, pela largura da curva. Então, na hora que eu passei por ele, ele já estava saindo do carro, sem nenhum arranhão, meio assim, meio que meio perdido, tipo assim, meu Deus, o que eu fiz? Caminhão-tanque, tomara que eu esteja certo, ele devia estar vazio. E sabe quem que desceu de lá? Eu tenho certeza, gente, que eu não sei qual que é, como é que o meu anjo da guarda, mas o dele eu sei. Usava uniforme e parece muito com o meu amigo da quarta-feira, que chama Denilson. Era moreno, alto, usava uma camisa de uniforme. E eu acho que ele desceu falando no celular, falando com Deus e falando aqui, olha, eu fiz o que o senhor pediu, mas a bicicleta e o carro acabou. Então, a gente tem que fazer oração. É no momento de aflição, é no momento de agradecimento, no momento de pedido, mas temos que confiar que tem uma energia superior, uma energia pura que nos abençoa, que nos edifica, que nos ajuda a viver. Esse rapaz, eu acho que ele deve ter ficado meio chateado, porque o carro dele acabou, as bicicletas acabou também, e o caminhão, ele estragou o caminhão, mas eu fiquei numa vontade de descer e dar um abraço nele, que vocês não têm ideia, eu não fiz, porque a Neide está aí, que a Neide não me deixa mentir sozinha, eu sou muito cautelosa na estrada, se eu não podia parar para ser uma assistencialista, para ser um socorrista, para aumentar a confusão na estrada, eu não faço. E assim eu não fiz. E eu tive vontade muito grande de dar um abraço nele e falei assim, olha, que dá um abraço no seu anjo da guarda. Seu anjo da guarda é moreno, alto e tem uma camisa de uniforme azul. Então, essas histórias, eu acho que elas dão um colorido para a gente pensar que não estamos sozinhos, que a gente pode fazer diferença sim. Agora, rapidinho, tudo é rapidinho, né? Quando a gente acha que o rapidinho está acontecendo. Recebi uma mensagem de final de ano, que essa mensagem foi muito legal. Se eu tivesse escrito, eu não tinha escrito melhor. É o meu caminho como que eu cheguei no Espiritismo. E eu faço questão de dividir com vocês, já que nós estamos no início do ano, no início dos estudos do Evangelho. E eu vou me dar essa liberdade de ler a mensagem que eu recebi, e é o meu caminho que eu cheguei no Espiritismo. Foi escrito por Khalil Gibran. Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou através de florestas e povoados. E vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. Somente ao entrar no oceano, o medo irá desaparecer, porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se o oceano. Amigos, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela noite. E agora a gente continua com o Delano.